Bhagavate Vasudevayam. Então, hoje é Avirbhava Mahotsava, né? Aparecimento do Srila Bhaktivinoda Thakur. Né? Que dia nasce Srila Saktidananda Bhaktivinoda Thakur e aonde? Então, ele nasceu no dia 2 de setembro de 1838 no distrito de Nadia, na Bengala Ocidental. Bom, qual nome Srila Bhaktivinoda Thakur recebeu? O nome de família que ele recebe. Bom, seu nome é Kedarnath, que significa o Senhor das Águas Sagradas, o nome do Senhor Shiva, né? Bom, Kedarnath, ele vem de uma família muito abastada, é a família do seu avô. E desde tenra idade, qual a atração dele? Ele sentia uma atração muito especial. Bom, o que ele sentia? Qual a atração que ele tinha? Ele era atraído por quê? Na verdade, ele era atraído por qualquer tipo de festival religioso ou puja que fosse realizado, né? Mas sempre ele foi muito cuidadoso ao analisar o sentimento por trás dos adoradores. Dê um exemplo. Embora a maioria dos parentes do lado de sua mãe eram Shaktas, adoradores de Durga, ele lembra com sarcasmo. Né? Todo mundo gostava dessa ocasião, exceto as cabras e os búfalos. Né? A maioria dos brahmanas panditas costumava vir só para saborear a carne. Qual foi a primeira lembrança de Kedarnath relacionado à vida espiritual? Quando Kedarnath tinha 7 anos, sua família se mudou para Krishnanagar, onde seu vizinho costumava recitar diariamente o Mahabharata e o Ramayana. Kedarnath tinha uma especial inclinação pelo Pandava Bhima e por Sri Hanuman. Bom, de onde vem a inclinação de Kedarnath pelo cristianismo? Bom, seu tio era um adorador eclético que costumava estudar os Vedas todas as manhãs e recitava Kalimaha como um muçulmano e depois orava a Deus como um cristão. Ele deu a Kedarnath a ideia de que somente Deus é a pessoa suprema e que os Vedas o conhecem como Brahman, o Alcorão como Allah e a Bíblia como a Bíblia chama de Deus. Então é melhor mudar a pergunta, a gente pode botar como Kedarnath consegue uma visão eclética, né, de todas as religiões, né, que fica melhor. Bom, depois de ouvir diferentes opiniões religiosas, qual foi a conclusão do Thakur? Ele conclui: como todas essas ideias eram incertas, nunca abandonei o nome de Rama, que eliminava o medo de fantasmas. Descreva o casamento do Thakur. Ao chegar na idade de 12 anos, sua mãe arranjou-lhe um casamento com uma menina de 5 anos de idade, chamada Sayamani. Tais casamentos astrológicos eram arranjados para que os parceiros pudessem ser compatíveis. Geralmente o casal vinha do mesmo substrato social. Explique a respeito desse costume hindu, esse costume relacionado ao casamento. Né? Bom, a razão psicológica desse casamento precoce é que a menina se sentiria segura, sabendo que o seu futuro e a sua proteção estavam garantidos. Geralmente o casal não vivia junto até que alcançasse a vida adulta. Como o Thakur descreve esse casamento, né? Esse seu casamento? Bom, essa cerimônia foi comparada pelo Thakur como uma brincadeira de crianças fazendo um casamento de bonecos.
Sebastião Thakur diz: havia um bote para lazer, um palanquinho de noivos, decoração, luzes, música, etc. O casamento era de um menino de 12 anos e uma menina de 5 anos, né? Exatamente como o casamento de bonecos. Bom, depois da morte do seu avô materno, né, Kedarnath se estabeleceu em Calcutá. Qual o contexto histórico da época? Bom, nessa época os britânicos estavam interessados em criar uma geração de indianos cujos modos nativos pudessem ser transformados pela educação inglesa. Bom, em 1856 o Thakur se matricula numa escola Hindu School, né? E qual foi o... fale a respeito do seu desenvolvimento nessa escola. Bom, ele desenvolveu talentos como filósofo e debatedor, escrevendo poesias em sânscrito e cultivando a arte da oratória. Ele costumava dar conferências nos campos de milho entre a sua casa e o parlamento, simulando que as plantas eram membros do parlamento, ele podia falar com elas livremente. Dessa forma se tornou perito em discursar prazerosamente. Bom, o Thakur sempre foi fascinado pelo teísmo. Explica um pouco a respeito. Ele passava muito tempo estudando a Bíblia, o Corão e os trabalhos de Parker e Newman. Ele desenvolveu profunda fé em Jesus Cristo. Bom, explique qual foi o primeiro contato de Kedarnath com o Bhakti. Bom, na juventude ele conheceu um jovem que se chamava Jaga, que dançava e cantava chorando, torrendo de lágrimas. Thakur dizia, né? Havia alguma substância na religião Vaishnava, Bhakti, Rasa, e assim havia nele alguma fé. Mas eu senti uma aversão natural contra a religião Brahmo em minha mente. Deliberava com alguns missionários a religião cristã, comparada ao brahmanismo, era muito superior. Nesse momento ele recebeu alguns livros, né, e desenvolveu alguns sentimentos de Bhakti, mas não começou a praticar. Bom, então como o Thakur se relaciona com o Vaishnavismo, ou seja, qual é o primeiro contato que ele tem com o Vaishnavismo? Ele disse que havia um Pandita e com ele aprendeu que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu pregou o Dharma na Bengala e que a história dos ensinamentos de Sri Chaitanya estavam registrados em um livro que se chamava Chaitanya Charitamrita. Então, fale mais a respeito. Bom, o Thakur disse que ele procurou o livro Chaitanya Charitamrita, mas não encontrou a cópia, né? Mas ele tinha uma fé que lendo esse livro alcançaria a felicidade. Mas naquela época não imprimiam livros Vaishnavas. Descreva o primeiro contato de Kedarnath com Vrindavana. Bom, ele conheceu Vrindavana, mas naquela época ele disse que o seu Bhakti era misturado com Gyana, e por isso ele não conseguiu experimentar a felicidade do Bhakti Rasa em Vrindavana. Mas ele foi muito satisfeito em conhecer os templos, mas na volta senti que não havia honrado adequadamente os devotos lá. Em relação ao seu contato com Chaitanya Charitamrita, fale a respeito, né, do contato do Thakur com o Chaitanya Charitamrita. Bom, na primeira leitura do Chaitanya Charitamrita, ele disse, né, que desenvolveu uma fé em Sri Chaitanya. Na segunda leitura, ele descobriu que não havia nenhum Pandita como ele, então ele teve uma dúvida, né? Qual é essa dúvida?
Sendo acadêmico, erudito e tendo manifestado o verdadeiro amor ao Supremo em tal extensão, como é recomendada a adoração do caráter impróprio de Krishna? Ele ficou muito surpreso, ele orou com humildade: ó Senhor, deixe-me compreender o mistério que há nesse assunto. Bom, em pouco tempo ele conseguiu sua misericórdia e supriu a inteligência necessária para que pudesse compreender. O que ele compreendeu? Ele disse: eu compreendi então que a verdade de Krishna é muito profunda e confidencial e é o princípio mais elevado da ciência do Supremo. Desde essa época soube que Sri Chaitanya era Deus, fiz esforços para sempre falar com Vaishnavas renunciados, pânditas, e pude compreender muitos aspectos do Vaishnava Dharma. Desde a minha infância, a semente da fé da religião Vaishnava foi plantada no meu coração e agora ela havia brotado. Desde o início experimentei a Nuraga e isso era maravilhoso. Bom, fale a respeito da rotina diária de Srila Bhaktivinoda Thakur em Jagannatha Puri. Bom, às 19h30 e 20 horas da noite ele ia para a cama. Despertava antes das 22 horas. Acendia lamparina de óleo e escrevia livros até 4 horas da manhã. Depois descansava no máximo meia hora e às 4h30 lavava suas mãos e a face, sentava-se e cantava suas contas, né? Sua japa. Nunca mostrava suas contas para ninguém e contava constantemente conforme o tempo lhe permitia. Às 7 horas da manhã ele respondia toda a correspondência, às 7h30 lia trabalhos religiosos e filosóficos, e às 8h30 recebia visitas, se houvesse, então lia até 9h30. Nessa hora ficava andando pela varanda da casa, contemplando diferentes questões religiosas e as resolvendo em sua mente. Às vezes as resolvia em voz alta, como se estivesse pregando para um convidado desconhecido. Descansava um pouco entre 9h30 e 9h45, então tomava um banho. Tomava também o seu desjejum, que costumava ser um pouco de leite, 2 chapatis e algumas frutas. Às 9h55, Thakura vestia seu uniforme e ia para o tribunal com sua carruagem. Como magistrado, ele usava um casaco e calças, em seu pescoço estavam 6 voltas das grandes contas de Tulasi. Ele era resoluto em suas decisões do tribunal e costumava decidir um caso imediatamente, não tolerando nenhum resmungo. Bom, o trabalho na corte terminava a 1h da tarde, que levava a 1h da tarde. Né? A 1h da tarde ele ia para casa, descansava um pouco, ele voltava para o trabalho às 14 horas, das 14 às 17. Então, depois do seu trabalho no tribunal, ele traduzia algum trabalho religioso para o bengali, ditando para um secretário. Ele tomava um banho e tomava uma refeição da tarde, que consistia em arroz, 2 chapatis e um pouco de leite. Explique como era o comportamento do Thakur no trabalho da corte. Né? Bom, o que levava para os magistrados 1h, né? Ele resolvia em 5 minutos, né, os casos. Né? Levava outros 2 minutos para escrever os julgamentos em detalhes e alguns de seus superiores tinham inveja e tentavam desencorajá-lo, mas ele não se afligia. Bom, ele raspava a cabeça uma vez ao mês e nunca ligava para o que pensavam sobre isso. Os advogados ingleses ficavam atônitos com sua capacidade de trabalho. Bom, uma vez, Srila Bhaktivinoda Thakur disse: os Vedas declaram que Krishna é propriedade de Radharani e suas namoradas. Bom, o que Sri Maharaj comenta a respeito? Ele disse que, Sri Maharaj disse que realmente Bhaktivinoda Thakur pode dizer isso porque ele tem a visão de tudo. Né? Bom, o que recebemos de Bhaktivinoda Thakur? Ele revelou o local de nascimento de Mahaprabhu, ele nos deu
Chaitanya Charitamrita, Bhagavatam, todas as escrituras de Bhakti, o conceito de Radhadasya, os pés de lótus de Radharani. Ele revelou o Navadvipdam Mahatmyam, ele revelou o Navadvipdam Mahatmyam, Gauradam, então ele revelou Gauradam. Então fale a respeito de Grantha, ou seja, qual foi a contribuição de Bhaktivinoda Thakur em relação a Grantha. Ele deu todos os livros e presentes a Radhadasya, o serviço aos pés de lótus de Radharani. Então fale da contribuição do Thakur a respeito de Gurudam. Ele deu o Guru que dará isso a todos. Bom, como podemos entender a graça estendida do Bhaktivinoda Thakur? Bom, o Bhaktivinoda Thakur ele tinha vários discípulos, mas através de Sarasvati Thakur, sua voz divina e vontade entrou nos corações das almas de seus seguidores. Através dessa expansão misericordiosa, a expansão do movimento da consciência de Krishna aconteceu. Bom, uma vez fizeram um comentário a Sri Sara Maharaj, né? O comentário era assim: eu acho que Bhaktivinoda Thakur é mais simples, mais acessível, é mais fácil de ler. E já Prabhupada Sarasvati Thakur é muito difícil, exigente, às vezes impenetrável. O que o Sri Maharaj respondeu a respeito? O Sri Maharaj ele disse, né? Bom, na realidade, primeiro ele concordou, né? Alegremente, ofereceu alguns conselhos, mas depois ele disse: quando as coisas são apresentadas de forma muito simples, elas descem facilmente, degradando-se em sarradismo. As pessoas encontrarão algum livro de Bhaktivinoda Thakur e pensarão que ele está recomendando a devotos mais ou menos neófitos que se engajem em algumas práticas do Bhava Bhakta, Ashtakaliya Lila ou alguma outra. Eu li o Javadharma, mas não deixei de reconhecer e certificar as advertências dadas por Bhaktivinoda Thakur. Bom, Sri Maharaj conta um passatempo onde Bhaktivinoda Thakur se encontra com Sahaja. Fala a respeito. Então se diz que, Sri Maharaj contou que que Prabhupada Bhaktisiddhanta havia contado para ele, que uma vez um Sahaja ele veio visitar a Bhaktivinoda Thakur. Então, duas cadeiras foram puxadas e aquele homem ele queria perguntar algo de Bhaktivinoda Thakur. E observou que Sarasvati Thakur, né, Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que era uma criança, né, estava dando Dandavats a Bhaktivinoda Thakur de 30 metros de distância. Então, ele está dizendo: por que o menino faz isso? Isso é peculiar, o costume. Isso é peculiar, é estranho, porque o costume é chegar perto e dar Dandavats. Por que de tão grande distância ele está prestando reverências? Né? Então, Sri Maharaj ele conclui, né? O Bhaktivinoda Thakur disse: não ligue para ele, ele jurou que não chegaríamos a menos de 30 metros de um sarradi. Ele o viu aqui, então não se importe. Fale um pouco a respeito dos últimos dias de Bhaktivinoda Thakur, né? Ou seja, como isso acontecia, né? O Bhaktivinoda Thakur, às vezes, em seus últimos dias, ele ficava totalmente nu em sua casa. Se alguém viesse vê-lo, seu assistente Krishna Das,
pegava um pano e colocava na cadeira e colocava um pano nele, né? E trazia as pessoas, né, para vê-lo. Né? E se eles faziam, às vezes eles faziam alguma pergunta, como você pode dizer algo sobre Krishnanam? De perguntar para ele, diga algo sobre Krishnanam. E Bhaktivinoda Thakur, meio perdido no mundo superior, dizia Krishnanam e caía no chão, desmaiava. Bom, Jaya, continuação de Avirbhava Mahotsava Srila Bhaktivinoda Thakur. Em relação aos tópicos, né? Bhaktivinoda Thakur ele deu bastante ênfase, né, ao Krishnanam, ou seja, ao canto do nome, né? Explique a respeito. Né? Então, Bhaktivinoda Thakur explicou claramente que a experiência da forma espiritual interna, né, da pessoa, né, Swarupa, requerida pela cultura de Raganuga Bhakti apropriada, é revelada pela graça de Krishnanam. Bom, como o Bhaktivinoda Thakur explica o processo de Raganuga, ou seja, como a gente pode alcançar esse Raganuga. O Raganuga é sadhana e assim prática, mas essa prática é madura quando nossa Swarupa, a identidade espiritual, é revelada. Antes disso pode ser praticado, mas será misturado e apoiado por Vaidhi Bhakti. Essa foi a sua opinião. Bom, no Harinama Chintamani, Srila Bhaktivinoda Thakur descreve os detalhes de oferecer comida para Krishna. Fala a respeito. Bom, Thakur, ele disse: o mestre espiritual deve ser adorado primeiro, só então alguém pode adorar o Senhor Krishna. O mestre espiritual deve ser oferecido uma parafernália diferente, como um bom lugar, sapatos, banho nos pés, roupas, etc. Então, com a permissão do mestre espiritual, pode-se adorar as deidades Sri Sri Radha e Krishna. A comida deve ser primeiro oferecida às deidades e depois oferecida ao mestre espiritual, então aos semideus e outros Vaishnavas. Sem a sanção do mestre espiritual, o devoto não pode envolver-se na adoração de Radha Krishna antes de cantar o santo nome. O discípulo deve lembrar o mestre espiritual e suas instruções. A ideia é que não podemos oferecer prachada do Guru a Krishna e nós não podemos oferecer a comida a Krishna sem primeiro adorar o Guru. Depois da pergunta pode botar então também em relação à adoração da deidade também, que ele está explicando isso. Né? Bom, quem era o Siksha Guru de Srila Bhaktivinoda Thakur? Era Jagannath Das Babaji Maharaj, que desempenhou um papel mais importante, né, do que o seu Diksha Guru. Bom, quem era o seu Diksha Guru? O seu Diksha Guru foi Bipina Bihari Goswami. Bom, Sridhar Goswami ele refere a Raganuga Bhakti, né, como ele se refere a cobiça, né, para Raganuga Bhakti, né, como Ajata Ruchi Raganuga. Entretanto, como foi denominado isso pelo Thakur? O Thakur às vezes se refere a isso como Vaidhi Bhakti. Como podemos entender o sentimento do Thakur? O raciocínio de Bhaktivinoda Thakur parece ser que enquanto na medida em que a ânsia de uma pessoa por seguir os Vrajavas está baseada na análise da excelência disso e nas declarações escriturais, a esse respeito, tal loba surge mais da inteligência do que do coração, está, portanto, mais relacionado ao Vaidhi Bhakti do que ao Raganuga Bhakti propriamente dito. Né? Bom, como o Srila Bhaktivinoda Thakur ele
discriminava os devotos neófitos em relação ao seu grau de fé. Então, Bhaktivinoda Thakur, ele se referia aos neófitos como aqueles que tinham, né, Kanishta Lobhai Shraddha, né, essa fé que aparece de gotas de cobiça, né, Lobhamai por Vraja Bhakti, é frágil e precisa de suporte das angas do Vaidhi Bhakti. De outra forma, Raganuga Bhakti, no estágio maduro, não requer semelhante grau de apoio. Né? Bom, o que Bhaktivinoda Thakur adverte em seu Bhajan Rahasya a respeito de meditar de uma maneira prematura no Swarupa, né? Espiritual, né? Sem a dikara apropriada. Então ele diz que isso é muito prejudicial para o avanço espiritual. Né? Ele disse, né, se uma pessoa medita no seu Siddhadeha sem alcançar a dikara, a sua inteligência fica confusa. Como podemos entender a interpretação dos lilas de Krishna matar os demônios, né? E castigar aqueles que exibiam qualidades demoníacas. A interpretação de Bhaktivinoda Thakur foi muito inovadora, muito útil para o sadhaka. Bom, no seu Chaitanya Sikshambrita, o que escreve o Thakur, né, a respeito do canto do Santo Nome? Então ele diz que o devoto que canta o Santo Nome primeiro deveria pedir ao Senhor a força para expulsar todas essas tentativas desfavoráveis, tendências desfavoráveis. E se ele ora, né, a Krishna, né, diariamente, né, ele vai purificando o seu coração. Bom, Sri Krishna matou muitos demônios nessa ideia, né, que podem surgir no reino do coração. E para destruir esses problemas, o devoto deveria orar muito. Então, o Sri Bhaktivinoda Thakur, ele analisa os passatempos de Krishna de matar demônios em relação aos impedimentos no caminho do Bhakti. Né? O que podemos entender a respeito disso, por exemplo, no caso de Putana, a bruxa, o que ela representa? Ela representa o pseudo-guru. E Saktasura, o demônio do carrinho, ele representa o fardo de uma carga de velhos e novos e maus hábitos, assim como a letargia e a vaidade. Que representa Trinavarta, demônio redemoinho, ele representa o falso orgulho, que vem da erudição material e leva à aderência às falsas filosofias. Nakula e Manigriva, que são as duas árvores gêmeas, né, quebradas por Krishna, derrubadas por Krishna, que representam o orgulho que vem de prestígio inflado, está enraizado em uma loucura por riqueza. Vatsasura, o demônio bezerro, ele representa uma mentalidade infantil que dá origem a um tipo de ganância que resulta em malignidade. Bakasura, a cegonha demoníaca, representa uma duplicidade astuta, comportamento enganoso. Agassura, o demônio da serpente, representa crueldade e violência. O passatempo de Brahma Vimorra, em que o Sr. Brahma rouba os vaqueirinhos e bezerros, representa atividades mundanas e erudição, né, especulativa. Denukassura, o demônio burro, representa a inteligência materialista grosseira, a ignorância do conhecimento espiritual. A serpente Kaliya representa a brutalidade e a traição. O passatempo de Krishna de extinguir o incêndio florestal representa a discórdia entre os Vaishnavas. Pralambasura representa inclinações luxuriosas e desejos de ganho pessoal e honra. O segundo incêndio florestal representa a perturbação dos princípios religiosos
interferência com pessoas religiosas por parte daqueles que são ateus. O passatempo dos brahmanes que realizam sacrifícios representa a indiferença em relação a Krishna causada pelo orgulho por causa de seu status ou casta na sociedade varnashana. A superação do orgulho de Indra representa a adoração do semideus e a tendência a pensar eu sou o supremo. O passatempo de Nanda Maharaj, sendo capturado por Varuna, representa pensar que a vida espiritual pode ser aumentada pela intoxicação. O passatempo de Nanda Maharaj, sendo engolido por Vidyadhara, a cobra, representa resgatar a verdade da consciência de Krishna de ser engolido por filósofos impersonalistas. O demônio da concha e pegar a joia que foi roubada por ele representam o nome e a fama adquirido, o desejo por gozo sensual sob o pedido de devoção. Aristasura, o demônio do touro, representa o orgulho que advém da indulgência em falsas religiões que foram criadas por trapaceiros. Isso causa negligência do serviço devocional. Kesh, o demônio do cavalo, representa o falso orgulho de sentir que eu sou um grande devoto e mestre espiritual. Vyomasura, o demônio do céu, representa a associação com ladrões e outros patifes e com pessoas que se colocam à frente como avataras. Bom, qual foi a contribuição valiosa de Srila Bhaktivinoda Thakur em seu Krishna Samhita? Bom, ali o Bhaktivinoda Thakur reconhece o viés, a parcialidade cultural através do qual a divindade se expressa e convida aos seus leitores a distinguir o relativo do absoluto em sua abordagem das escrituras. Bom, qual foi a visão de Bhaktivinoda Thakur em relação ao Varnashram? Bom, ele deu um significado de Daiva Varnashram, referindo-se a uma forma de Varnashram para os devotos. Ou seja, melhor dizendo, ele tinha essa ideia. E esse Daiva Varnashram dava um suporte aos recém-chegados que tentavam assumir a prática do Bhakti. Bom, o que Bhaktivinoda Thakur ensinava a respeito do Varnashram? Basicamente, ele dizia que basicamente haviam 3 tipos de Varnashram: a Daiva Varnashram, o Varnashram ordinário, o Asura Varnashram, o sistema de castas, e o Daiva Varnashram, o Varnashram para Vaishnavas.